Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E sempre muito bem acompanhado dele, do meu lado esquerdo do peito, o italiano. O italiano mais brasileiro que existe. Eu aqui, Fernando Benini também da Socila, e agora da Papo da Socila. E hoje com a senhorita Beatriz Gomes, presente conosco, mais conhecido como Bia Gomes. Cliente do Socila São Bento que pregou uma peça na gente outro dia, tá? Ah, é? Não sei se você tá sabendo. Preguei uma peça, boa tarde, pessoal. Ela mandou uma sósia lá, cara. E todo A mundo irmã dela? cumprimentando a sósia, não sei eu o quê. lembro. Pô, gente, eu tô. Diz o meu noivo que eu tô quase virando sócia do Socila. É. Eu tô lá 2 vezes por semana e agora eu tô mandando minha mãe, meu pai e minha irmã. E agora, quando vai minha mãe e minha irmã, me confundem. Então eu tô lá mais vezes na semana, mas faz parte. E Ô, pra Bia. você 2 vezes, pra nós umas 5, porque a irmã parece É. demais, tá indo muito. E a mãe também. Dá pra confundir, mas é só gente boa. Mas não são tão parecidas assim, mas são bem parecidas, né? Mas, Bia, vamos falar um pouquinho de Bia, de Beatriz Gomes, né? Você que é advogada estratégica empresarial, Isso. estratégica e civil também, né? E sócia, como é que chama isso? Escritório Escritório João Doné, Advocacia Empresarial. João Doné Empresaria. A gente apelida de JD Advocacia Empresarial. É, eu já ia falar JD. Conta pra gente essa história. Como é que você caiu no direito? Você tem parente, sua mãe é advogada, seu pai é juiz. Como é que você foi parar no direito? E escolheu o civil logo? Poxa vida. A vida vai conduzindo a gente, né? Aham. Engraçado, eu nunca tive dúvida que eu faria direito na faculdade. Mas como você conheceu o direito? Olha, o meu pai é economista de formação. E quando ele tinha seus 36, 37 anos, tinha uma empresa. A gente tem. A minha família, a gente sempre teve empreendimento aqui em Belo Horizonte, mexeu com algumas outras coisas. E aí a gente pensava muito assim: a gente precisa diversificar. A gente não Uhum. sabe o dia de amanhã. Meu pai viu no direito algo que podia fomentar ainda, que a gente ainda podia crescer, e buscou alguns parceiros, entrou na faculdade mais velho. Minha mãe Seu pai fez direito? fez direito mais velho, com uns 36, 37 anos. Meu pai hoje é advogado e economista. Legal. Minha mãe é formada em administração, acabou fazendo concurso público para o Tribunal de Justiça, então eu fui ficando imersa nesse universo de muito se falava em direito, mas meu pai nunca foi advogado realmente. Meu pai sempre foi estratégico, trabalhava em captação de clientes, prospecção, estratégia, e tinha os seus parceiros que eram quem realmente atuava na área jurídica, né? Nós que temos formação em direito, né, Fagner? Você sabe bem que essa história de peticionar, ir ao fórum, isso realmente é muito diferente quando a gente fala de estratégico em si, consultivo, dentre outras questões. E antes de entrar na faculdade, eu tinha uma noção do que era o direito, mas uma noção um pouco assim, de que todo brasileiro deveria conhecer as leis, todo brasileiro deveria conhecer o nosso ordenamento jurídico para tomar as decisões, seja em qualquer âmbito. É legal isso aí. Pois é, e aí eu quis fazer direito muito nesse sentido. Confesso que me decepcionei bastante com a faculdade. Com a faculdade? Eu estudei direito na. Não fala faculdade não, senão você Não, vai fiz achar que é direito uma... na PUC Minas, fui muito feliz na PUC Minas. Aham. Você teve uma turma muito boa na PUC, Muito bons boa. professores, né? Acabei diversificando muito, porque eu formei na PUC, fiz um LLM, que é um Legal Master, né? Como se fosse um mestrado internacional em Direito no IBMEC e mestrado na Milton Campos. Então, passei um pouquinho por Mas cada. por que se decepcionou com a faculdade de direito? Pelo que é ensinado, a formação do advogado? Eu é sou isso? muito prática. Aham. E o direito... praticidade ensinar- não tem nada. Você foi aprender latim na faculdade. Sabe aquela Lê coisa livro, assim, livro, me fale livro, uma prova. frase sobre a sua profissão sem me contar qual é a sua profissão? A minha é depende. 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 A minha resposta para o cliente é sempre depende. Se eu processar fulano de tal, eu vou ganhar? Depende. Uhum. Então é muito assim. E na faculdade eu fiquei um pouco decepcionada com a morosidade do judiciário, É. fiquei um pouco decepcionada com tanta filosofia. Assim, eu acho que são pilares essenciais do direito. Mas se Verdade. você não tem uma aplicabilidade prática que dá o resultado, aquilo ali se perde. Não era muito mais legal na época de Italião? Não era muito mais fácil? Exatamente. Mas eu Aí você tive... cai no judiciário. Funcionava. Aí você cai no judiciário, né? Que, Imagina, roubou, perde uma mão. pois é, aí você vai pro judiciário hoje que leva-se anos pra resolver qualquer coisa. Se for civil, então, pelo amor de Deus.
E o civil é engraçado, né? Quem não tem familiaridade, a matéria de direito civil na faculdade. Eu falo civil, né? Civil. Não, é civil mesmo. A área É. civil, direito civil. Ah. É uma área, em tese, chata de estudar, mas muito gostosa de trabalhar. Uhum. A gente brinca que na faculdade se namora com direito penal, mas depois se casa com direito civil. Ah, é. E todo mundo termina no tributário depois. Na hora que a gente quer ganhar dinheiro, a gente vai pro tributário. É isso mesmo. É Falar bem disso assim. ontem. Ontem eu tive na palestra do Nelson Williams, que teve Olha aqui no só, Garden. olha só. E ele falou que se destacou muito. O escritório dele realmente rampou no tributário. O Nelson Williams criou uma uma história no potência, Brasil de tudo, né? De marketing, de atendimento, de prospecção, realmente muito De influência diferenciado. digital. E é um cara acessível e Sim. doce um tanto É. que não parece, tá? Ontem eu fiquei impressionado. Não, ele é a família dele, né? Acessibilidade, todo mundo, uma É. doçura, um cuidado com todo mundo. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente brincou aqui mais cedo um pouquinho sobre frase de efeito, né? Tem algumas coisas que regem a nossa vida. Eu acredito muito nisso. Uma vez eu li isso num livro, que o nosso sucesso sempre será igual ao nosso nível de desenvolvimento. Perfeito. Nunca será menor nem maior. Uhum. Então, se eu quero um resultado melhor, eu que me aprimore. É. Exato. E se eu acho que meu resultado está aquém, eu tenho que buscar um resultado que está condizente com o meu nível de entrega, né? Tem que se mexer, né? Essa é a Bia pronta, mas agora a gente vai rebobinar a fita. Vamos lá. É, porque você Volta começou lá a falar... na Biazinha, filha de, irmã de, como que começou? Vou contar para vocês. Eu tive a sorte de trabalhar 3 anos no Tribunal de Justiça. Aham. Você escutava tanto se falar em tribunal, em direito. Isso. E aí, antes de fazer direito, você foi pro Tribunal de Justiça. Não, eu já estava na faculdade, fiz alguns estágios, nada que eu tinha gostado muito. Tive a sorte de ser convidada para um cargo de confiança no Tribunal de Justiça para inaugurar um gabinete. Trabalhei como assistente de desembargador 3 anos e foi, assim, a melhor escola da minha vida. Tive a sorte de cair num gabinete novo com um desembargador que tinha todo o interesse em resolver o Que problema. é diferente demais, né? Exatamente. Um chefe de gabinete que me pegava pela mão e falava assim: eu vou te explicar como você vai resolver, mas deixa eu te explicar como deveria ser feito. Ou então deixa eu te explicar como a lei pede que a gente faça e por que você está fazendo assim, porque assim você vai resolver o problema dessa Você pessoa. literalmente aprendeu como Aprendi. fazer. Você Então, não o entrou judiciário naquela trabalha em regra paralelo pronta. como deve ser. É uma coisa meio assim, como é que eu vou te explicar? Vou te dar um exemplo. O princípio da sucumbência, né? Quando a gente fala em princípio da sucumbência, o que significa? Eu tenho um crédito contigo de R$10.000. Eu contrato o Fagner para te processar e reaver esse crédito para mim. Prometo para o Fagner 10% de êxito. Uhum. No fim das contas, o Fagner obtém esse êxito. Eu recebo os 10.000 e pago Os 10% 10% para ele. para o Fagner. No frigir dos ovos, eu tenho R$9.000, Uhum. correto? Criou-se lá atrás o princípio da sucumbência, por exemplo. Alguns advogados até entendem que isso seria, por exemplo, para compensar aquela fatia da parte vencedora que ela teve de prejuízo com o juizamento da medida. Aham. Então, se a gente pensar que a sucumbência poderia ser fixada em lei, né, de 10% a 20% sobre o valor da causa ou do valor do êxito, do proveito econômico, em tese, o que a pessoa tem em mente? Isso é para compensar o gasto que eu tive. Mas, na verdade, isso vai para o advogado. Vai direto para ele. Eu, enquanto advogado, tenho as minhas ressalvas principiológicas, acho isso excelente, por um lado, porque eu entendo também o custo, tem muito advogado que trabalha somente no êxito, mas é um pouco isso, você entender assim, olha, eu vou te explicar como que isso surgiu, eu vou te explicar qual que é o fundamento disso, mas deixa eu te explicar por que isso não resolve o problema. Então, assim, eu tive um acesso muito bom no tribunal de entender, inclusive, como é que o outro lado do balcão pensa. Na prática mesmo. Na prática. E eu acho que isso é muito importante para toda a profissão. Uhum. É aquela coisa, né? Aquela história, assim, se você tem um empreendimento, se você tem uma empresa, se você não sabe como a sua atendente deve atender o telefone, você não tem competência para coordená-la. É. Então, assim, se O pessoal você... fala que de vez em quando a gente tem que ligar para a própria empresa para saber como é que as pessoas estão atendendo, né? O pessoal fala muito Exatamente. isso. Pede para falar com você, né? Você quer saber como é que é o atendimento? Liga para sua empresa, pede para falar com você. Aí você vai E isso é um entender. desafio que a gente tem todos os dias, né? É. E assim, por exemplo, eu falo até Atendimento. de mim, pulando um pouquinho a história. Não adianta eu ser uma excelente advogada que escreve petição. Isso, para mim, a profissão é o que a gente chama de condição sine qua non. Eu preciso ser É. uma advogada Isso não é um que diferencial, isso é uma não condição, é um né? diferencial. Isso é uma condição. Entendi. Se eu vou no Socila hoje e eu quero fazer uma escova,
o mínimo que eu espero é uma boa escova. Perfeito. É o que a gente Qual é que consegue é o trabalhar a diferencial? experiência, né? É o Exatamente. atendimento, a experiência, o relacionamento, isso sim. Mas a Exatamente. escova bem feita é inegociável, ela tem que estar lá. Exatamente. Mas vamos lá, Bia, você pulou de novo. Eu quero saber Pulei. aquela Biazinha lá atrás. Seus 15 anos, naquela dúvida danada, o que que eu vou fazer? Você, sua irmã, e aí aquela discussão, aquela briga, trocar de roupa, como é que era? Vamos lá. Eu tenho uma irmã mais nova. Meus pais são muito jovens. A gente tem uma relação muito boa. Nasci no interior, mas moro em Belo Horizonte a vida inteira. Você tá Qual omitindo esse interior que é? interior, você tá Nasci em omitindo. Ponte Nova. Ponte Nova, pé Cidade de de Viçosa. Goiabada, cidade da cachaça, do queijo, do Pertinho. porco. Mas eu moro aqui a vida inteira. E sempre fui muito curiosa. Sou louca por viajar. Morei fora algumas vezes. Então, até nisso, o direito me deixava um pouco engessada. Eu não sabia o que fazer. Trabalhei 3 anos no tribunal. Fui muito feliz. Até que cheguei num ponto, num platô. Ali por volta de 2019, que eu falei, não, 2018, assim, falei, não é isso mais que eu quero. Já estava formada em direito, não é isso que eu quero seguir. E nessa época, meu pai já estava trabalhando com história de advocacia. E é muito curioso, porque eu fiz faculdade de direito sem nunca querer trabalhar em história de advocacia. Eu tinha um caminho, eu poderia ter feito estágios, poderia ter. Concurso, né? Exatamente, tinha um caminho, tinha pessoas no tribunal lá dentro até que eu poderia continuar em cargo de comissão e estudar para concurso. Eu tinha um caminho, mas eu falei, não, isso aqui não é para mim, se a gente não tem aquele ânimo, né? Realmente acabei desistindo naquele momento. E eu lembro direitinho que foi um dia que eu liguei pro meu pai e eu falei assim, eu nunca tinha saído assim para comer com meu pai. Eu falei, pai, eu preciso trocar uma ideia contigo. A gente pode sair para comer? Eu fui ali embaixo do Socila. Você falou assim abertamente com ele? Falei, a gente pode sair para comer? Eu cheguei lá e falei, olha, Ele já ficou preocupado, né? Ficou. Pronto, vou ter um neto. ficou preocupada, regalou os olhos. Eu falei, eu quero que você me ensine o que você sabe sobre gestão, sobre administração. Porque seu pai era empreendedor, né? Exatamente, sempre Qual que era o foi. ramo dele? O meu pai veio de uma família de varejistas. Eles tinham loja de eletrodoméstico no interior. A família do meu avô chegou a ter, eu acho que meu pai chegou a ter 23 lojas, 400 e tantos funcionários. Um sangue empreendedor já Quebrou, tava rodando fechou, tentou recomeçar a vida ali, fez outra faculdade. Então, assim, sempre foi um exemplo para mim. Não, e em uma termos- faculdade com 39 anos, né, Bia? Gente, é muito difícil, né? É muito difícil. Você com tá tudo duas estabilizado. filhas. Tá num banco de cadeira de faculdade, começar tudo de novo, com carinho, com atenção. E uma coisa que eu não esqueço, que minha mãe sempre me contou de mais velha, assim, né? Que chegou num dia, meu pai chegou em casa chorando, cansado, e falou, olha, eu tô muito cansada, eu trabalho o dia todo, eu não consigo ver minhas filhas, eu chego, elas já estão dormindo, não tenho contato com a minha família, acho que eu quero desistir dessa faculdade. E aí minha mãe falou assim, a Bia começou a falar que quer fazer direito por sua causa. Ele, não posso parar. Nossa! Foi pesado aí pra Não ele. posso parar. Meu Deus do céu. Mas aí, Bia, você tava com seu pai no restaurante, você chamou pra conversar. Chamei Você tava pra numa conversar. encruzilhada. E aí eu falei, olha, acho que eu quero desistir do direito. Acho que não é isso pra mim. Acho que eu não tenho esse perfil, eu não tenho perfil de concurseira. Eu tô achando que é muito devagar demais, devagar e devagar demais. Não é isso que eu quero seguir. Acho que eu quero ir mais pro ramo empresarial, quero trabalhar no corporativo, aproveitar minha profissão. Hoje em dia existe uma fungibilidade, né? Você não necessariamente precisa ser formado em gestão, administração, engenharia para trabalhar numa grande empresa. E aí ele virou para mim e falou assim, faz um combinado comigo. Vem trabalhar 6 meses comigo. Eu tenho todo o interesse do mundo em te ensinar. Isso era o escritório já. Já. Eu tenho todo o interesse do mundo em te ensinar. Se você não gostar, você sai, vai fazer o que você quiser. Eu te ajudo, a gente arruma um psicólogo vocacional, você vai buscar. Eu falei, ok. Entrei, quem disse que eu saí, né, gente? Quem disse que eu saí? Gostei, me apaixonei, fui entrando cada vez mais, aprendi muita coisa. A bagagem que a gente leva dessa vida nunca se perde. Exato. Né? Assim, e eu falo até de coisas extra. Eu sempre pratiquei muito esporte. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de montar roteiro, sempre tive interesse em línguas, sempre tive interesse em culturas. Você vai entrando, sempre tem algum ponto de convergência ali, né? E com esse background todo, o que você levou de diferente pro escritório, assim? Qual é que é a forma diferente da Bia, assim? Qual que é o diferencial da Bia enquanto sócia de um escritório de advocacia? Olha, eu acho que hoje no escritório que eu trabalho, nós somos hoje 5 sócios. A gente está num momento hoje de até reestruturação interna, porque acho que é a primeira vez que eu falo isso em algum lugar. Opa, Mas momento polêmico.
Vamos lá. Mas o Dr. João, que é o sócio do escritório, está passando bastão para os demais sócios. Então, é uma nova geração de sócios. É um escritório que tem 14 anos de história. A gente está num momento que todo ano a gente fala que nunca tivemos uma equipe tão bem preparada, tão motivada. Mas agora a gente está num momento em que eu não sou só mais uma advogada e sócia de X%. Hoje é aquela história de todo mundo vestir a camisa com força. Hoje todo mundo vai ter que fazer o diferencial. Todo mundo tem que ser Hoje mudou diferencial. tudo. As regras vão mudar a partir desse momento. Para todo mundo. E aí, quando você me pergunta assim, o que é o diferencial da Bia? A gente criou ao longo dos anos, acho que um diferencial em termos, não só de comercial, né? De você saber vender o que você faz, mas de entender que o meu cliente é um empresário. Não necessariamente eu trabalho com direito societário, é um empresário. Se eu tenho aqui a figura do empresário enquanto pessoa física, ele tem um patrimônio pessoa física dele, da família dele, dos negócios dele, ele tem as questões com direito trabalhista, ele tem as questões com os parceiros dele, ele tem diversas demandas. Eu não posso ser um jurídico que enxuga gelo. Eu não posso ser um jurídico que vai mandar uma notificação aqui, vai responder uma ação aqui, vai buscar um direito aqui. Eu tenho que ser um jurídico que caminha de mãos dadas com a contabilidade mesmo, dele, né? para ajudar a tomar decisão. Então, eu preciso literalmente ligar para ele. Se eu não tiver nada para fazer por ele hoje, ligar e falar assim, como é que tá isso aqui? Vamos olhar isso aqui? Vamos revisar isso aqui? Mas e esse caso? Você tá olhando? Não, então eu tenho uma ideia melhor. Você vai criando ali um certo organismo de pensar junto. Ou melhor, você acaba sendo uma sócia dele sem estar do quadro societário. Porque você sabe que a saúde dele, a estrutura, o sucesso dele é a garantia do seu negócio. Aí tem muito empresário, né, operando e adquirindo um passivo, né, jurídico ali, seja em qual for o setor, né? E o que você acha, Bia, assim, que dentro das empresas que você conheceu, que você já passou, qual que é o calcanhar de Aquiles do empresário? Onde é que eles estão deixando para lá e está se formando uma bola de neve? É muito triste falar isso, mas eu acho que é má orientação. Mas em qual sentido, assim? Eu até fui numa palestra esses dias de um desembargador do TRF, muito jovem, uma figura inteligentíssima, e ele estava falando muito sobre economia processual, não no sentido de rapidez e consultivo, mas muito de entender quando o seu advogado te orienta, vamos fazer um acordo? É porque aquilo ali é até para o seu bolso, em termos de quanto tempo você vai me pagar para eu resolver isso aqui judicialmente? E que eu vou trazer uma economia para você para resolver isso aqui. O que é sentimental para você hoje? O que é imprescindível para o seu negócio? O que a gente consegue fazer essa engrenagem rodar e reduzir um custo de operação? Enxergar oportunidades não identificadas. Porque eu enxergo que a relação do cliente com o advogado tem que ser uma escada. Eu começo hoje, eu vou pelo básico. Vamos revisar seus contratos, vamos verificar como é que está a situação, Inclusive, o que tem de empresário, de empresa que faz contrato via contador, é uma coisa que é impressionante. Surreal. Assim, Eu já deu um sorriso tipo assim, nossa, nem te conto. Então, quando você falou de revisar contrato, eu já lembrei na hora aí da... Principalmente no âmbito tributário. Que é o pior de todos, né? Porque, assim, o contador é muito importante, gente. Se você Absolutamente. contratar um advogado que quer que você desfaça da sua contabilidade, a gente tem que entender duas coisas. Eu sempre falo isso com meus clientes. O contador é o melhor amigo do empresário. Então, você tem uma contabilidade de muitos anos, eu só vou te orientar a isso se o contador de fato estiver te prejudicando. Porém, um não anda sem o outro. O contador também não anda sem o advogado. E por aí vai. Mas, assim, o que eu enxergo? São degraus. Eu primeiro reviso seus contratos, verifico o que você tem de litigioso, de contencioso, verifico o que a gente tem de custo de oportunidade, o que a gente pode racionalizar ali seus processos, gerar mais lucro, gente. O que o empresário quer? É lucro, é visibilidade, é crescimento. E aí, feito isso, eu vou continuar com a engrenagem rodando. Porém, vamos sofisticar a nossa relação. Vamos pensar, esse negócio ele pode crescer de tal e tal forma. E o empresário não entende, o meu cliente não entende o tanto que ele agrega para mim. Porque eu sentar numa mesa aqui com vocês hoje, a bagagem que eu tenho é de tudo que eu vivi. Tudo que eu escutar de vocês aqui hoje pode ser um Vai insight adicionar, tão né? valioso que amanhã, ou hoje à tarde, eu estou numa mesa de reunião, alguém me fala alguma coisa, eu falo, eu sei como resolver seu problema. Porque eu já tive numa situação Pela dessa. troca, né? É uma troca. Então, assim, essa troca é valiosa, não só para o cliente, mas para mim também. E é muito mais do que das leis e das regras, né, Bia? Totalmente. É sobre realmente ter experiência, ter contato, saber quem já passou por isso. Que uma ligação muda tudo, né? Tudo. E isso que você falou é muito importante, principalmente a gente pensando num contexto de Brasil, que por mais romântico que isso pareça, eu sou mulher,
eu sou jovem, eu não tenho cabeça branca. Gente, isso faz toda a diferença. Muita. Na hora que você chega pra uma reunião, a pessoa bate o olho em você e fala assim, peraí, essa menina tem idade pra ser minha filha. Exatamente. Aí já muda tudo. Aí a pessoa fala assim, "Ih, não tô seguro." Mas na hora que você começa a soltar as informações que você tem, os insights, tudo aquilo que você já viveu... E acaba que, assim, o cliente vai nos munindo de informações também, que a gente pode, inclusive, sugerir novas estratégias que nem ele imaginou. Só que o que acontece muito? Às vezes até no próprio arcabouço, ali, vamos dizer assim, né, dos processos internos daquela empresa, cria-se uma cultura de resolver tudo de uma forma, ou porque não é interessante aguardar o tempo que o advogado pediu, e não necessariamente em termos judiciário. Eu acho que uma advocacia de partido inteligente hoje é essa advocacia que atua num consultivo constante. Então, assim, eu tenho clientes que eu converso todos os dias. Que quando vai para o judiciário já é meio que um erro do estratégico também, né? Eu enxergo um pouco. É. Eu enxergo um pouco. Assim, eu trabalho com contencioso também. Uhum. Trabalho 100% com contencioso, meus E o colegas que é o até... contencioso? Quando você fala É contencioso, litigioso, é tudo que é briga, é discussão processo. mesmo. Processo. Agora, Discussão Bia, qual que é o processual. desafio hoje das redes sociais? Porque nunca se apresentou tantos advogados em rede social. Hoje é fila, toda hora tem gente se apresentando, aquele negócio todo, uma febre danada, todo mundo falando. E era antigamente um negócio mais velado. Inclusive a ordem proíbe, né, de Padrãozinho. comunicar. Isso mudou recentemente. Ah, é? O Estatuto da OAB mudou recentemente, claro, não abaixou todas as sanções, mas a gente tem uma liberdade um pouco mais de se divulgar. Eu falo muito isso no escritório, que vocês estão bem à frente nisso já, e é muito louvável essa preocupação, mas a arte de saber se vender é uma arte. Ó. E assim, caminha conjunto. Eu posso ser melhor comercial do mundo. Se eu não dominar o que eu faço, se eu me fazer uma pergunta, eu já vou parecer frágil para você. Não, você não pode até vende meu vender, mas peixe. aí você queima a sua reputação e não vai muito longe. Não é? Exatamente. Seu escritório tem 14 anos, 12 anos. Exatamente. Né? Não se perdura. É isso, né? Eu posso vender o meu peixe, fechar um contrato contigo, não entregar o que eu prometi, queimar meu filme. Ou então eu posso ser um excelente comercial. Você me faz uma pergunta específica, eu não sei te responder, te mostrei algum tipo de fragilidade, não soube me vender. Mas ao mesmo tempo tem aquele advogado que é excelente e não sabe explicar para o cliente as inúmeras vantagens que ele vai ter naquele processo. Então, assim, rede social hoje eu enxergo como algo muito vantajoso na figura da pessoa, né? Agora eu vou esquecer escritório, mas pensa na Bia, assim. Eu já pensei várias vezes, será que eu invisto em trabalhar o meu lado profissional na minha rede social? Ou será que eu coloco isso para o âmbito da minha empresa? Um educacional, um infoproduto. Exatamente, o LinkedIn, Uma a gente tem palestra. vários projetos de curso. A gente hoje trabalha em algumas modalidades assim, até na nossa base de clientes. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu já presto consultoria, mas eu crio ali para eles um modelo, por exemplo, até para cliente que trabalha com LGPD com a gente. A gente cria um modelo, um manual, a gente apresenta, faz um videozinho, faz todo um curso, um aparato para que tem o turnover da empresa, entra funcionário, sai preposto, entra gente nova, ele tem como treinar aquele pessoal, porque Onboarding ali, isso é descomplicado e gastar menos tempo e dinheiro para a empresa mesmo, né? e acho que de tudo isso que a gente falou até agora, eu acho que o advogado inteligente é o advogado que permite o desmame da empresa em certas áreas para desenvolver áreas que são mais sofisticadas. Faz todo sentido. Né? É capilarizar mesmo o negócio, né? E às vezes o empresário ele fica tão preso, né, em rotinas. Isso, eu li uma matéria outro dia falando sobre isso, né? Se você tem que resolver questões operacionais, você está deixando de fazer muita grana porque você não está numa questão estratégica, que é o que vai fazer dinheiro para a empresa. Total. Eu falo muito isso com meus clientes. O nosso trabalho é delegar dor de cabeça. Porque assim, qual que é o core business de vocês? É ganhar dinheiro com que vocês são bons. Se eu tenho um cliente que ele é bom em logística, se eu tenho um cliente que ele é bom em fazer pneu, eu não sei nada sobre pneu. Eu vou aprender dependendo do litígio que ele me apresentar, da demanda que ele me apresentar. Ninguém vai saber mais da demanda dele do que ele. Perfeito. Então eu preciso que ele delegue para mim aquela dor de cabeça de pôr a cabeça no travesseiro 11 horas da noite e falar, ferrou, eu tenho esse problema, como que eu resolver? Não, eu tenho um escritório de advocacia que eu confio, que eu sei que está respondendo minhas demandas, que quando eu mando mensagem me responde, que me assegura, as coisas estão andando e é muito assim, não adianta nada, em termos até de processo. Eu peticionar e eu não ir lá bater na porta do juiz todos os dias. Eu te mandar um contrato e não te ligar para perguntar, isso aqui atendeu? Você modificou alguma coisa? Como é que tá a assinatura? A gente participa
Desde o momento de negociação Não é até o só momento de confeccionar, assinatura. né? Não. Tem que estar pronto na mão e preparado. Mas vamos lá. E a parte das videoconferências? Das audiências? Porque todo mundo achou que esse negócio não ia funcionar, não ia dar certo. Como é que tá? Conta pra gente. As audiências estão muito tranquilas. Os problemas, assim, claro, como tudo, já tiveram muitos problemas. Você fala de tecnologia mesmo? Fala de tecnologia, caiu a internet, às vezes alguém fala que não funciona. conseguiu entrar no link, aí o que, que o juiz vai fazer, né? Entre Vai as duas tentar pessoas ao mesmo acreditar. tempo. Outro dia entrou lá uma difícil. preposta e uma testemunha ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Ah, vocês não podiam estar juntos no mesmo lugar. Não, isso acontece demais, é muito comum. Mas eu acho que, em termos de tecnologia, o que mais melhorou pra gente foi o alcance de prospecção mesmo. O alcance, porque assim, Chegar eu já no cliente, no seu possível cliente. Sim, eu já atendia clientes do Brasil todo. Eu já Uhum. tenho clientes que atuam no Brasil todo. Mas é muito diferente você olhar no olho da pessoa, você ter esse tete a tete, bater o santo, é um feeling que tem de confiança. A relação de advogado e cliente tem que ser 1000% confiança. É Ô, isso Bia, e mesmo. essa coisa de fazer audiência online, de fazer audiência no Brasil inteiro via, né, videoconferência, a OAB relaxou alguma coisa com relação a isso? Porque antes, para cada praça de audiência, tinha que ter uma OAB regional, né? Teve alguma mudança nesse sentido? Eu já tive que responder algumas indagações sobre isso, no sentido de ter X números de processos em outra seccional que não tivesse OAB. Uhum. Até hoje, de tudo que eu respondi, de tudo que a gente aumentou, algumas a gente cadastrou, mas assim, não tem tido problemas. O que a gente percebe, e eu acho que isso é legal até em termos de papo de salão mesmo, é que o mundo está em constante movimento, né, É. gente? Então, toda falta é uma oportunidade. Uau. Eu estava conversando com um advogado esses dias que a gente traçou uma parceria juntos e ele começou num período de vacas magras, ele começou a trabalhar. Ele falou: olha, eu tenho uma desenvoltura muito boa, eu não estou conseguindo prospectar cliente hoje. Eu vou começar a trabalhar não só como preposto, mas para fazer sustentação oral. Não é todo advogado que é muito bom que consegue bater no peito, ir lá, sustentar, ir em garanto. grandes tribunais, estudar o processo e falar com segurança. E ele começou a trabalhar com isso. Chegou o período da pandemia, você não precisava mais viajar, contratar alguém. O próprio advogado que trabalhou no processo ligava a câmera dele da casa dele, às vezes Coloca lá um teleprompter ali e vai de sustentar. shortinho e terno por cima e Bem falava William tudo. Bonner. Bem, e isso acontece mesmo. Então, assim, e aí hoje acabou. Porém, com essa falta, surgiram outras oportunidades, né? Se a gente fica naquela zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto pra gente, você pensa na época, e a gente está falando tanto em âmbito jurídico, né? Nós que fomos estagiários, quanto carrinho que a gente não carregou de processo em fórum, quanto tempo que a gente não perdia Os malotes que conversando em carregava pra cima, pra secretaria. baixo. Hoje eu converso, tem juízes que disponibilizam links, não 24 horas, né, mas durante o período comercial ali que eles atendem, basta eu clicar no link, ficar ali na espera, o juiz me atende, eu falo é? com ele, falo, excelência, o ID é tal, o processo está aí contigo, eu preciso de tal coisa. Na minha frente, ela liga na secretaria, resolve, processa, resolvido ali na Que hora. maravilha. Antigamente Caramba. não tinha isso, não. Pra você conversar Não, com um juiz. Sei lá pra porta da secretaria e pedir pelo amor de Deus. Né? Não, e quando você parava ele no meio do caminho e cumprimentava ele nem te cumprimentava, nem É. olhava na sua cara. Se é que deu acesso. E isso mudou muito, né? Porque antigamente era fila pra entrar em fórum, sobe Tudo, andar, desce tudo. andar, E espera. é maravilhoso, porque tecnologia tem nos ajudado de um tanto. Se você pensar em termos de cobrança, por exemplo, hoje em dia, antigamente, essa pessoa é insolvente pegou. Porque assim, né, gente? Muito se fala em blindagem patrimonial, esse termo que me verdade. dá até arrepio. Mas o que a gente chama de proteção patrimonial mesmo, antigamente as pessoas achavam que bastava eu pegar um imóvel que era meu, Transferir pra outra constituir um pessoa. CNPJ, transferir para lá, que eu tinha uma Acabou. holding patrimonial, com planejamento patrimonial e que meu nome estava limpo e que eu não Podia fazer precisava todas as cagadas preocupar. do mundo, né? Exatamente. Hoje em dia, se a gente pensar até nas grandes empresas de tecnologia, iFood, Uber, nós, meros cidadãos médios, não temos ainda noção do que se faz com nossos dados. Vai ter muita Pois é, você falou em discussão LGPD, ainda. né? Mudou a lei, entrou em vigor, mas eu acho que as pessoas não estão se movimentando muito nesse sentido, Por quê? né? A lei entrou em vigor, as pessoas descansaram, como tudo no Uhum. Brasil. Entrou em setembro de 2020, se não me engano, 2021, a possibilidade de serem sancionadas caso não houvesse adequação. Aham. Passou-se um mês do prazo final para adequação, as pessoas, poxa, agora eu posso ser pega na malha fina, né?
E aí houve um boom. As pessoas começaram a correr atrás daquilo ali, começaram a buscar consultoria para adequação, começaram a buscar, e aí perceberam, ok, O fiz judiciário não se uma movimentou muito, maquiagem, né? mas nenhum fiscal chegou aqui, ninguém movimentação não teve uma nenhuma, sanção. não E teve aí grandes processos. teve uma baixa. Eu acho, é uma opinião pessoal, que quando isso começar a acontecer, a gente vai ter um boom de novo. E vai ficar caro, né? Vai ficar caro. Hoje em dia, a gente tem muito caso de crime cibernético que pouco se discute em relação à responsabilidade civil dessas pessoas. Então, assim, acho que tem muito pano para manga. Mas se a gente pensar até no contexto de dados, né? A gente sabe, assim, você tá ali na sua casa, você comprou uma comida online, a sua esposa comprou um iFood no seu celular. E aí você chega aquela fatura no final do mês, você não viu, você falou, poxa, não comprei isso aqui. Você denuncia pro cartão. Tem uma série de questões aí, né? Você com o cartão com o iFood com você. Essas grandes empresas, elas têm uma base de dados. Quem é o Fagner? Quais são os hábitos alimentares do Fagner? Quem hora que mora ele com pede, o Fagner? Que horas a hora que que ele ele pede? chama. Quais são as pessoas que estão com ele? Quais são as pessoas que moram naquele endereço? Quais são as pessoas que têm acesso ao cartão dele? Quais são os hábitos alimentares daquelas pessoas? Não, e eles vão cruzando isso da empresa com outras empresas. Com outras empresas. Então, se a gente pensar o nível de informação que circula sobre nós hoje, pode nos assustar. Mas na minha área, por exemplo, é excelente. Porque eu consigo virar e falar assim, essa pessoa aqui dilapidou o patrimônio, passou para essa, constituiu em nome dessa, recebe por meio dessa, e eu consigo chegar para um cliente meu e falar assim, você tinha um crédito podre, ganhou, mas não levou, e a gente consegue chegar até você. Uau. Então, tecnologia hoje nos ajuda muito, mas demanda estudo, demanda dedicação, demanda muita coisa. Bia, maravilhoso. Estamos chegando no final do Papo Salão. Eu acho que o seu grande diferencial não é esse que você falou. Eu acho que você tem uma maestria tão grande, uma doçura para poder falar as coisas que tem que ser faladas. Obrigada. Porque o direito, às vezes, você precisa de falar algumas coisas que são difíceis de falar. Mas você consegue transmitir muito bom, porque você tem um dom da comunicação. E isso é muito bom, porque é clareza e transparência. Isso faz a diferença demais nessa relação de cliente com o advogado. Só que agora o Fernando vai fazer um desafio pra você, né, Fernando? Não, Olha. vou fazer 2 e ela já sabe qual que é, já. Eu já sei? Já sabe, eu tá assistindo lá na TV do Socilo. Se bem que tem andado É sem verdade. áudio. Mas eu ouvi já um dos desafios, não sei se é o mesmo. É o primeiro desafio da música, né? Você coloca uma música pra gente colocar na nossa playlist. E a outra é a frase clichê. Aquela frase que você gosta, que você acha que pode ser legal pra alguém escutar. Tá. Quer começar pela frase ou pela música? Eu sou uma pessoa muito musical. Na hora que você me pede uma música, trava, né? Mas eu vou sugerir uma pra colocar na playlist do Socila. Isso. Isn't She Lovely, do Stevie Wonder. Olha, nossa, que musicão, hein? voltou no tempo aí, hein? Gosto muito. Stevie Wonder é muito bom. E a sua frase clichê, qual que é? Quem Pega tá nos uma nova que bastidores já vai falou- até rir de mim ali. Pega uma nova, você já falou umas 5 aí maravilhosa. Não, essa é a minha preferida. Essa é a frase que é da minha vida. Na verdade, eu copiei de um livro do Paulo Vieira, que na Bíblia, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Paulo Vieira vira e fala: então, tudo que não é abundância é disfunção. E toda disfunção merece e deve ser tratada. Então, que a gente viva sempre em abundância. Caramba! Uau, maravilhoso, Peguei a hein? senha. Bom, Gonçalo, essa foi a Bia Gomes, né? Lá do escritório JD Advocacia Empresarial. Inclusive, no Instagram é @JD José. José Sacanagem. @JD de João dado. Doné. Isso, Advocacia Empresarial. Isso aí. Obrigado, Bia. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E foi um prazer ter você aqui no Papo da Socila. Obrigada. Obrigado, Bia. Muito bom.